e vai fazer mais 7 creches no projeto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que junto com 7 escolas de ensino infantil e 7 escolas de ensino fundamental, será uma grande revolução na educação. Nós vamos avançando. Manaus ciosa dos seus compromissos, Manaus é organizada, Manaus é equilibrada, Manaus paga com consciência, recebe com consciência, Manaus cumpre com seus deveres de responsabilidade fiscal. Por isso, o 13º tão adiantado, quando os outros ficam se virando para pagar e às vezes não conseguem. O nosso está depositado aí há um tempão, aí resolvemos pagar. Se não fosse aquela greve de ônibus, tinha pago no comecinho do mês, mas a gente teve que cuidar daquilo e nós vamos fazer muito mais coisas, porque em relação ao 13º, em dezembro nós vamos pagar no início a outra metade. E essa outra metade já está guardada no banco, rendendo juros para a prefeitura. Prefeito, mas o senhor solicitou, ministro, uma reavaliação da forma de financiar a educação, as creches, para que a contrapartida do governo federal seja maior. Sim, porque o governo federal ele entra com mais ou menos 55% do valor da construção, nós entramos com 45%, que é um sacrifício grande. Mas depois disso aí é que vem o pior. Depois disso o governo federal entra com 10% do custeio e nós temos que entrar com 90% do custeio. Aí nós não aguentamos. Eu faria 100 creches, eu faria um monte delas se eu tivesse uma equação diferente, uma equação mais justa, uma equação que não fosse tão, digamos assim, a favor da poupança do governo federal e fosse a favor de nós fazermos mais investimento nas crianças do Amazonas e de Manaus. Prefeito, então, qual é o compromisso com a cidade de Manaus em relação a obras da educação? Nossa, estamos avançando muito, nós temos muitas obras aí para inaugurar, temos obras para fazer, tem aquele projeto do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que serão só ali 29 grandes obras, 7 EMEIs enormes, 11 EMEIs enormes, 11 EMEFs enormes, 7 crechonas, 7 creches muito grandes, enfim, nós estamos avançando e fazendo tudo isso dentro daquilo que a gente pode, porque Manaus não pode perder o fio da responsabilidade fiscal, porque é essa responsabilidade fiscal que lhe garante independência, que lhe garante ter dinheiro para investir no verão, que lhe garante ter dinheiro para pagar em dia e até antecipadamente o 13º salário, não atrasar salário nunca, apesar da crise, seja qual for a crise, enfim, Manaus está avançando. Obrigado. Ministro, por favor. Assim, o senhor conseguiu construir mais creches e levar o nosso município aí para frente. Quais são os próximos projetos aqui para o nosso município em educação? O senhor vai continuar investindo e batalhando sempre? Sim, sem dúvida. Nós temos mais escolas. Nós temos mais escolas. Nós temos mais escolas para. Posso? Desculpe. Olha só, nós temos no projeto com o BID, nós temos 7 crechonas, temos 11 grandes CMEs, 11 grandes EMEFs. É uma revolução. E temos aquelas que estão sendo feitas com nossos recursos. Eu conversei com o ministro e ele foi muito receptivo para levar ao presidente a ideia de que é preciso inverter a equação. Não pode nós continuarmos financiando 90% do custeio e o governo federal 10%. Isso fica muito injusto e impossibilita que a gente enche a cidade de creche. Agora, quando eu cheguei, tinha uma. Agora nós temos 16. Quer dizer, negar que Manaus avançou seria uma coisa injusta também. Eu sempre fui contra a injustiça contra os outros. Óbvio que eu me rebelo quando a injustiça é contra mim. Essa creche, prefeito, essa creche ela era licitada na administração do Amazonino. Ela foi licitada na administração do Amazonino, um ano depois a empresa abandonou essa obra e é inaugurada agora pelo senhor. Queria que o senhor falasse sobre isso. Não, que a gente simplesmente continua obras de outros, a gente não deu certo ali, deu certo aqui conosco. Nossa, deu tudo certinho, nós estamos bem. E importante para mim é nós não termos obras
à frente da educação, mais cresceu. Então há sim um esforço do Estado do Amazonas, um Estado com recursos baixos, mostrando que é possível fazer uma educação melhor, mesmo com menos recursos que outros estados do Brasil. Qual é a novidade? Pedido do prefeito para que fosse reavaliada a questão do financiamento da educação infantil. Quando a gente fala de financiamento para a educação básica, é muito importante que a gente olhe para a realidade brasileira. Cada uma das realidades brasileiras deve ser vista de forma diferente. Eu falo isso porque nós comparamos, muitas vezes, quando sai resultado da educação, nós pegamos o resultado de Manaus para comparar com outras capitais, por exemplo. Mas nós temos outras capitais que têm muito mais recurso com resultados piores. Então nós precisamos olhar para a desigualdade no financiamento, precisamos olhar para uma prioridade de financiamento dentro da educação infantil, dentro da educação básica de forma geral. E é prioridade do Ministério. Já reuni outras vezes com a equipe aqui da CEMED para colher sugestões, desde sugestões de melhoria na infraestrutura de um modelo de creche como esse, que é um modelo do FNDE, até melhorias do processo de financiamento. Nós temos um grupo de trabalho instituído para apresentar algumas propostas para o Brasil com muita brevidade. Ministro, qual é a novidade para o hospital universitário? Hoje à tarde a gente vai estar conversando, mas a gente tivemos uma visita recente olhando a estrutura que ainda não estava sendo utilizada e a nossa prioridade é garantir que toda a estrutura do hospital esteja funcionando até o final do ano. Agora será um passo com blocos cirúrgicos 100% funcionando. O ministro, o senhor falou que, como ministro, se aproxima do Planalto, em defesa também da Zona Franca de Manaus. O que o senhor tratou no Planalto a respeito dessa crise que envolve o polo de concentrados? Não, ainda não tratei. Essa é uma área econômica do governo. Na área social, eu participo sempre de toda a discussão, que é uma prioridade para o presidente Temer. E eu sou um gaúcho de coração, apaixonado por essa terra. Me sinto cidadão daqui, já recebi o título e sei da importância que tem a Zona Franca para o povo de Manaus, para o povo do Amazonas, para a sustentabilidade da nossa floresta, sob qualquer aspecto, a importância disso. E eu terei sim a oportunidade de conversar com o presidente para colocar nossa visão, inclusive do impacto social que isso pode causar. Então não é uma decisão da área social, mas eu estarei sim munindo o presidente de informações importantes para essa tomada de decisão. Essa é uma discussão que tem sido conduzida pela bancada de senadores e deputados, pelo coordenador Omar Aziz, que tem feito um grande trabalho nesse sentido, e eu vou estar sempre defendendo os interesses também do nosso Amazonas. Mas essa bancada não estaria dividida, ministro? Não sei se a bancada está dividida neste objetivo. Acho que todos eles têm direito de trabalhar e ter suas visões políticas. Em outros aspectos devem estar divididas. Me parece que para a proteção da Zona Franca de Manaus estão todos irmanados. Outra pergunta, ministro. O senhor ainda há pouco deixou bem as portas abertas para que secretários aqui do Estado possam buscar na área de educação levar projetos. Pelo menos foi isso que eu compreendi. De que maneira o Ministério pode colaborar a partir do momento que receber esses projetos das prefeituras aqui do Amazonas? Bom, primeiro que nós temos, assim, as portas abertas para os prefeitos, para os secretários municipais receberem apoio do Ministério da Educação com muitos pedidos de transporte escolar, construção de escolas e outros apoios com materiais pedagógicos. Estamos ajudando cada um dos municípios do estado do Amazonas, estamos de portas abertas para, primeiro, ajudar a arrumar a casa deles, para que daí a gente possa fazer um apoio maior para o financiamento de cada um dos municípios do interior. Hoje o senhor visita a inauguração de uma creche aqui, né, que é a 16ª dessa administração. No interior já recebeu convite para inaugurar alguma, pelo menos? Já recebi convites, a gente está ajustando datas, em breve eu irei ao interior do estado para inaugurar escolas e creches. Hoje estarei em Manacapuru inaugurando o Instituto Federal do Amazonas, o campus recebeu lá um investimento importante para a melhoria do campus de Manacapuru.
Soares, concedendo entrevista aos jornalistas. A nossa equipe agora vai mostrar um pouco como é essa creche, que foi inaugurada hoje. Essa creche fica aqui na região da Zona Leste de Manaus. E foi uma cerimônia bastante concorrida, com muitos dela participando. O que a nossa equipe vai mostrar agora nessa creche é a estrutura que ela tem. Nós vamos observar aqui um local para o lactário, aqui onde as mães vão poder ofertar o leite às suas crianças, o lactário. À direita da nossa imagem, a gente vê uma outra estrutura, por aqui também. Nós vamos entrar numa dessas estruturas. À frente, à esquerda. Por exemplo, aqui nós temos leitura, multiuso. São essas duas salas que você vê agora aí. Maternal, segundo período. E a gente vai entrar numa dessas salas. Essa, por exemplo, é a sala multiuso. E a gente vai agora conhecer um pouco esse local para as crianças. Dá uma olhada só. Tem aí o material, tem os objetos que as crianças gostam de montar, tem ali no piso outros materiais. Aqui é bem refrigerado. Está aí um desses locais. A gente vai sair agora para um outro local. E vamos seguindo para a gente levar até você o que tem nessa estrutura. Lembrando que poderá atender, inclusive, até 260 crianças em idade de creche. À esquerda a gente vê o sanitário masculino, tem aí. E à direita, olha só, tem o sanitário masculino. E tem, olha só, essa criança, quando a criança tem deficiência, ela tem aquele movimento que essa senhora mostrou para a gente há pouco. Importante isso, né? Lindo, é muito importante, porque a gente pode deixar a criança sentada, esfrega, passa sabonete, shampoo, tudinho, né? Muito linda essa creche, olha. Se cuidarem agora. Parabéns, pois é, a comunidade tem que cuidar, né? Agora nós vamos, para encerrar essa live, a gente vai mostrar uma área de recreação das crianças aqui, que é essa parte aqui. A gente já mostrou uma sala, né? Dá uma olhada só a parte externa aqui, ó, essa área externa que está aqui à disposição também das crianças. E a gente vai finalizar essa nossa live lembrando a você em que a gente está ouvindo agora a secretária Kátia Schweikart, que é a secretária municipal de educação. Ela concede entrevistas nesse momento. Na verdade, é o contrário. A gente, todo ano nasce crianças, então você não tem como prever isso. O que a gente tem como perspectiva do Plano Nacional e do Plano Municipal de Educação, que até 2024 nós tenhamos 50% das crianças de 0 a 3 anos nas creches. Mas o que o prefeito sempre gosta de dizer, e é muito importante a gente esclarecer a população, que são muitas variáveis para que a gente possa cumprir essa meta. Essa é uma meta muito arrojada, porque isso depende muito
da variação orçamentária. Hoje, o governo federal ele entra com 50% do valor da obra apenas e 10% do custeio. Então, se eu não tenho orçamento, eu não tenho como ampliar muito mais, porque eu preciso garantir pessoal e manutenção. Para cada creche que eu inauguro, eu coloco 4 milhões a mais de custeio num ano no orçamento. Então, a projeção disso depende dessa equação. Isso depende de como a economia vai melhorar, vai avançar. Nós ainda estamos num cenário de crise muito sério. A gente está muito impactado hoje ainda. Hoje, do nosso orçamento da CEMED de mais de 1 bilhão e 100 milhões, mais ou menos, 800 milhões são a nossa folha de pagamento hoje. Então, cada creche que eu inauguro, eu preciso de 30 profissionais a mais para essa creche, alimentação diferenciada. Eu tenho um pouco de cuidado em fazer projeção. Preciso olhar a economia, precisa ter responsabilidade na gestão. O nosso trabalho responsável tem feito com que a gente colha resultados efetivos na melhoria da aprendizagem, no crescimento dos índices, e a gente tem conseguido entregar essas obras com cuidado, com responsabilidade, com trabalho sério. É isso que a gente tem feito. A secretária de Educação, Kátia Schweikart. Nós agradecemos a sua audiência e vamos encerrar nossa live dizendo a você que você pode compartilhar todas as lives do Atual e também rever os vídeos publicados por nossa equipe no Facebook e no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br/TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.